É tarde demais, irmão. Essa é a sua oferta? E é por isso que escolhi me encontrar com você, para dar fim a você. Todo mundo morre, irmão. Te falta, irmão. Que pena. Ele está provocando você. Ele está zombando de você. Você não se levanta, mas, honestamente, isso te fere um pouco. Você achou que ele era melhor do que isso. Você achou, na verdade, que ele era perfeito. Isso é decepcionante. Te falta, foi o que ele disse. Claramente todas as evidências em contrário. Você consegue entender o desafio dele. Sanguíneos ainda acha que está lutando a boa luta do lado certo da história. Ele não compreendeu completamente a natureza desta situação. Mas a provocação, isso é inferior a ele. É uma imprudência vil e não combina com ele. Claro, ele só está fazendo isso porque está com medo. Você não pode culpá-lo por isso. Se suas posições fossem invertidas, você também estaria com medo. De que adianta a bravata dele? Ele não pode te provocar. Ele não pode te incitar a se tornar algo que você ainda não é. Não lhe falta nada. As provocações só o fazem parecer infantil, e você não quer pensar nele dessa forma. Ele é Sanguíneos. Você sempre o amou. Você quer se lembrar dele como um modelo de virtude, não como algum... Ah, só que a bravata não é para você. É para ele. Você vê agora. Ele nunca precisou agir com coragem na vida. Você sempre pensou nele como naturalmente corajoso. A alma mais corajosa que você já conheceu. Mas não é o caso. Quando você é tão poderoso quanto os sanguíneos, não tem medo de nada. A coragem é fácil. Tudo mais que ele já enfrentou, ele enfrentou sem medo. Mas ele está tendo que fingir agora. E ele não é muito bom nisso. Ele nunca teve que fingir coragem antes. Não, você diz muito gentilmente. Você não quer ver uma vida tão gloriosa quanto a dele terminar em humilhação. Mas ele não entende seu comentário. Ele acha que está te afetando. Ele vem até você novamente. Os olhos brilhantes, a espada ainda mais brilhante. Você se esquiva. A lâmina dele raspa suas costelas. Ele se arqueia para cima e para longe. É instrutivo, na verdade. O fato de ele se comportar dessa maneira diz muito sobre o que você se tornou. O fato de o incomparável Sanguíneos mostrar medo, bem, isso diz muito. Será que os outros serão os mesmos? Você se pergunta quando a vez deles chegar. A máscara do seu pai também cairá. Faíscas dançam. Ele passou por você pelo lado esquerdo, cortando com a espada. Ele chega a 1 centímetro do seu alcance. São riscos enormes que ele está correndo. Ele é realmente tremendamente corajoso, mesmo que seja um ato. Aliás, o que é coragem, exceto um ato? Coragem não é uma qualidade passiva. Seja instintiva ou forçada, é a condição para agir diante do perigo. Bem, há perigo aqui. Então não importa se a coragem dele é genuína ou imitação. Ele está decidido a lutar contra isso. Ele está determinado a não demonstrar medo ou a recuar diante de probabilidades insuperáveis. Antigamente, você o adorava porque o considerava destemidamente corajoso. Mas era fácil naquela época. Vê-lo agora, lutando apesar do medo mortal que sente de você. Você entende que ele se tornou terrivelmente corajoso. Isso é impressionante. Faz você amá-lo um pouco mais. Ele voa em sua direção novamente, um clarão dourado na penumbra da sua corte. Você gira o quebra-mundo, leve como um galho, para bloqueá-lo. Ele se esquiva mais uma vez. Por pouco. Sua lâmina corta estilhaços da sua ombreira enquanto ele passa em disparada. Você se vira
e o observa enquanto ele se inclina acima, uma águia reluzente, zumbindo através dos raios de luz no clerestório lá no alto. Aquelas asas, aquela graça plana. Ele desce em espiral atrás de você. Uma rajada de ar, o ferrão da lâmina. Você balança a garra e erra. Mesmo ferido, ele ainda é muito rápido. Mas ferido, e se esforçando tanto, ele se cansará. Ele declinará. Ele ficará mais lento. O medo e o esforço consumirão toda aquela coragem e velocidade, e então tudo estará acabado. Ou talvez, antes que esse momento chegue, a futilidade o dominará. Você pode sentir isso semeando nele, minando seu vigor. Em que momento ele perceberá que tudo o que está fazendo é totalmente inútil? Quão lindo será esse momento de reconhecimento? Você quer ver essa futilidade surgindo em seus olhos, de perto, cara a cara. Você quer sentir o cheiro em seu hálito. Ele te acerta novamente. Ele voa para longe, enganchando uma curva longa e larga ao redor das colunas finais. Ao sair da curva, suas asas começam a bater mais furiosamente enquanto ele acelera para a próxima corrida. Você tenta bloqueá-lo. Outro golpe. Um bom golpe. Isso teria estripado Angron. Isso teria partido o coração do Rei Pálido em dois. Isso teria arrancado a cabeça de ferros de seus ombros. Você ainda está se segurando um pouco. Ele não precisa morrer. Quando aquele instante de reconhecimento finalmente o atingir, você lhe dará uma última chance de reconsiderar sua posição. Então, deixe-o se esgotar. Deixe-o descontar sua raiva em você. Ele precisa disso. Ele precisa sentir como se tivesse tentado. É orgulho, claro. Ele é o filho favorito de seu pai, o mais brilhante, amado por todos. Ele sempre foi o exemplo de lealdade inabalável. Ele sempre venceu. Ele nunca iria cair sem lutar. Uma vez que a futilidade o tiver destruído, você o erguerá novamente. Você o carregará ao trono que preparou para ele e o convidará a sentar-se ali e descansar. Ele terá feito a sua parte e feito tudo o que podia. Não haverá vergonha em dizer sim a você, então. Ele é o seu favorito. Sempre foi. Você o quer com você, porque isso significará algo. Se esse desafio tivesse vindo de Rogal ou Constantin, você os teria destruído rapidamente. O valor deles, e ambos são grandes guerreiros, é como troféus, como cabeças para sua muralha, prova de sua destreza. Olhe para minhas mortes, pai, e desespere. Mas com sanguíneos, embora seja o mais poderoso de todos, não se trata de vitória em armas. Trata-se de vitória em espírito. Quebrá-lo, dobrá-lo à sua vontade. Isso sim é um verdadeiro triunfo. A personificação da lealdade imperial, acovardado a seus pés, alimentando-se de suas mãos, jurando sua devoção. Olhe para isso, pai. Não será fácil. Se fosse fácil, seria inútil. Você já tentou antes, várias vezes. O astuto Erebo, apóstolo da imundície e das mentiras, tentou em seu nome em Cygnus Prime e falhou. Sempre seria uma erosão lenta. Ele te ataca de novo e de novo. Você consegue sentir o gosto do medo dele. O terror de um anjo tão doce. Ele está, você acredita, finalmente começando a entender. Essa é a fonte do medo dele. Esse medo que é tão novo e desconhecido para ele. Não é medo de você em si, nem do seu poder luminoso, nem mesmo de você ser Horus Lupercal, War Master, um ser que nenhuma criatura sã gostaria de enfrentar em batalha ou esperar derrotar. É medo do desconhecido. Sanguíneos, pobres sanguíneos, mesmo neste amargo fim, ainda vê as coisas moldadas pelo pensamento imperial. Escuridão contra luz, império contra traidor, pai contra filho. É pernicioso,
é equivocado. É uma visão da realidade cósmica totalmente insuportável. Sanguíneos, como muitos milhões de outros no rebanho imperial, é tão gravemente condicionado em seu modo de entender que ele é praticamente alguém que recebeu lavagem cerebral. Ele se vê como o último homem bom de pé, o último filho leal, o último bastião de nobre valor, lutando até a morte em nome de seu pai, recusando-se a se submeter. É por isso que você o ama. É dolorosamente heróico. É a quintessência do que ele é. Mas ele está começando a perceber as verdades realinhadas do universo. Ele está começando a entender que tudo o que sabe sobre homens e deuses, sobre heróis e o caos, é uma mentira. Essa compreensão incipiente o está aterrorizando. Enquanto ele lutava para atravessar a nave para chegar até você, o mundo material passou por uma mudança ontológica. O verdadeiro poder substituiu falsas ideologias. A verdadeira majestade substituiu a glória degradada. Você não é mau, e aquilo que você representa não é mau, pois não existe o mal. Não existe escuridão. Existe apenas tudo, unido e impregnado pela distorção, que você canaliza através da sua alma. Todos os valores nos quais Sanguíneos foi criado para acreditar foi desfeito ou mostrado como desonesto. A única praga no cosmos é o fedor que se esvai do ditame tirânico de seu pai, de que ele, e somente ele, era capaz de determinar o futuro. Sanguíneos se queimará. As escamas cairão de seus olhos. Ele piscará em percepção tardia, diante de uma nova configuração da realidade, na qual as falsas promessas e os desejos egoístas de seu pai são expostos como a venalidade que sempre foram. Ele verá finalmente como as coisas realmente são. Uma revelação epistemológica. Chorando de alegria, ele implorará por seu perdão. E você, em sua infinita misericórdia, o concederá a ele. Será o maior momento da vida dele e a mais doce vitória sua. Então, seu pai verá vocês dois e verá que tudo o que ele é e foi não passa de nada. Apenas sonhos vãos de um homem orgulhoso e arrogante que falhou de todas as maneiras possíveis. Sanguíneos o ataca novamente. Você o ataca com sua garra. Ele voa para longe, mas o fim está próximo. Ele está ficando cansado. Veja, presa entre as pinças de suas garras, uma única pena branca. Sanguíneos flutua lateralmente pelo ar. Sob qualquer aspecto, ele é uma figura significativa, uma forma humanoide com uma escala muito maior do que qualquer homem, poderosamente musculoso, alado e envolto em uma armadura pesada. Ele tem massa substancial e vasta força. Ele é a pontuação física imperativa para quase qualquer luta. Mas ele parece leve. Ele cintila ao redor de seu adversário, ilusório, fugaz, um breve raio de luz, uma folha levada pelo vento, um pássaro voando em círculos ao redor de um espinheiro. Ele mal toca o convés, como se estivesse flutuando e leve demais para pousar, como se fosse um espírito etérico nascido para habitar para sempre, muito acima do mundo opaco da terra, no reino brilhante do vento e do ar. Suas asas se movem e ele salta sobre seu inimigo, rajadas de faíscas o seguindo, enquanto a lâmina em carmine corta a pesada pele de lobo e risca um longo e curvo entalhe na placa negra. Ele aterrissa, com os dedos do pé direito tocando o chão, por tempo suficiente para acionar um pivô que o faz girar no ar, uma rotação rápida que permite outro contato com sua lâmina. As placas afivelam-se, rasgadas como estanho, e os cabos rompidos jorram um fluido cerebroespinal turvo. A marreta rasga o ar para encontrá-lo, mas ele desaparece novamente. Horus Lupercal respira com dificuldade,
sugando e bufando como um grox em trabalho de parto, a saliva em seu queixo e lábios e o primeiro traço de raiva em seus olhos mortos. Esta disputa não o diverte mais. Ele está ficando irritado. A fúria total virá. Sanguíneos conta com isso. O Horus que ele amava tinha um temperamento explosivo, facilmente se deixava levar pela ira e geralmente era movido pela frustração quando as pessoas não faziam o que lhes era ordenado ou se mostravam incompetentes. Acima de tudo, sua raiva explodia diante de qualquer ato de desafio. Sanguíneos sabe como é a fúria do War Master e sabe como provocá-la. Ele não tem ideia de como será a ira dessa coisa, seja qual for a obscenidade monstruosa em que Horus se tornou. Ele imagina que será uma fúria abominável. Mas a raiva é uma fraqueza em qualquer verdadeiro guerreiro. A raiva torna um homem precipitado e desajeitado e diminui sua habilidade e técnica, não importa quão altamente treinado ele seja. Ela suga a finesse, dilui o foco, força erros e excessos e rouba a precisão e a disciplina de um homem. A raiva e a perda de controle que a acompanha é uma ferida auto-infligida. Sanguíneos quer isso. Ele quer todas as vantagens que puder obter, pois ficou claro desde o início que as cartas estavam a favor de seu irmão. Ele sabe que precisa explorar cada brecha na armadura do War Master, física e mental, se quiser ter uma chance de vencer. Ele precisa forçar cada rachadura e criar novas também. A raiva será uma delas, talvez a chave. Se ele conseguir incitar seu irmão caído à raiva absoluta, poderá nivelar um pouco o campo, pois Horus enfurecido será Horus diminuído. Embora muito mais forte e monumental, Horus será reduzido a uma paixão desnorteada e Sanguíneos será capaz de ditar os termos do confronto e subjugar seu inimigo com rigor cirúrgico e julgamento claro. Ele está perto desse ponto de ruptura. Ele aumentou a exasperação do War Master. Ele conhece Horus, assim como conhece a Vengeful Spirit. Ele conhece os níveis secretos e as falhas ocultas de seu irmão, porque Horus os ensinou a ele. Naqueles dias distantes, antes da sombra cair, Horus compartilhou tudo com seu irmão anjo. Esse conhecimento íntimo, concedido sem vaidade ou hesitação, permitiu que Sanguíneos penetrasse na nave mais formidável do Império. Também o levará ao coração de seu irmão. Sanguíneos acelera entre o martelo e a garra. Ele crava a ponta de Encamine profundamente no quadril de Horus. As escamas da serpente perfuram como papel, exalando vapor, escorrendo sangue espesso e coalhado que corre preto. Os circuitos implacáveis do anjo reluzente em torno de seu pesado inimigo tornaram-se uma espécie de dança. Ágil, acrobática, implacável, elegante. Há uma graça intrincada em cada movimento, uma demonstração de destreza marcial impecável que ninguém no universo poderia reproduzir. É deslumbrante em sua exatidão, fluida e pura, quase performática, como um rito ou ato sagrado. Não há esforço desperdiçado, nem redundância. Assemelha-se, em sua arte balética e complexidade dádica, aos passos elaborados e à ginástica pós-humana de uma arlequinada a Eldari. Talvez, de alguma forma, sejam os mesmos passos eternos. A fúria está próxima. A atmosfera está mudando, fervendo, crepitando. A luz se adensou e o ar está pesado com a pressão pré-tempestade. O convés transpira gotículas oleosas de umidade e os blocos de obsidiana das paredes e colunas estremecem de angústia. O sussurro de fundo se intensificou, sibilando como catarro estático vindo das sombras. Está agitado, como se consternado com o que está vendo. Um cisco dourado cortando a escuridão, pedaço por pedaço. O equipamento de guerra de Horus está marcado em 2 dúzias de lugares.
Ranhuras de metal puro riscam e marcam sua placa. A pele de lobo está rasgada e cortada. Canos dérmicos cortados balançam e pingam. Sangue e plasma escorrem das rupturas. Os reatores e geradores de escudos da armadura tossem e gemem para manter a estabilidade. O próprio Horus, com o rosto suado banhado em luz sangrenta crua, rosna, se contorce virando, se agitando e arfando, mas cada movimento maciço é lento ou tardio demais para capturar seu algoz. Cada passo é um estrondoso passo de titã, ecoando e rangendo no convés. E o próprio convés está quebrado em centenas de lugares, com o revestimento rachado e cheio de crateras por golpes desviados e golpes esquivados. A garra de Horus se fecha com um estalo metálico. O Worldbreaker se enrola com um gemido de ar dilacerado. Horus rosna, com espuma salpicando os cantos da boca. Ele investe como uma montanha deslizante contra a chama dourada fugidia que ele não consegue localizar. O enorme martelo erra novamente, mas acerta um pilar de Oslita, explodindo a parte central para fora em um jato de pedra quebrada. O impacto é ensurdecedor e a seção desalojada bate no convés, deixando o topo e a base quebrados da coluna esfarrapados como uma estalactite e estalagmite. Encarmine, balançada com as duas mãos com força total, atinge a placa frontal do War Master. Escudos reativos em falha estalam com um estrondo. A lâmina corta uma parte grossa da borda da garganta e deixa um rasgo sangrento na testa e na bochecha esquerda do Lupercal. Horus ruge como um dragão desperto. A fúria está aqui. O martelo em movimento atinge o anjo em sua ombreira esquerda e o vira no ar. Um acerto de raspão. Sanguíneos acompanha o impacto e aterrissa em posição deslizante, pronto para se lançar novamente antes que o enfurecido Horus possa desferir um golpe mais preciso. Mas o impacto de sua aterrissagem ágil é ecoado por um tremor mais profundo que sacode as placas do convés. Uma onda de luz pressurizada irrompe pela corte, banindo brevemente as sombras da catedral aviltada e silenciando os sussurros demoníacos. Aqueles que podem me ouvir, juntem-se a mim agora. A luz cintila sobre Horus e, pego de surpresa, ele cambaleia 2 passos para trás. A luz passa e desaparece tão rápido quanto surgiu, mas ambos ouviram o grito incorporado a ela. Horus Lupercal se endireita. Ele franze a testa e cospe sangue negro como bile. Sanguíneos sorri para ele. Ele está vindo, irmão. Impossível confundir essa voz ou sua intenção. Deixe que venha. Sanguíneos voa em sua direção com uma velocidade tão repentina e feroz que Horus mal tem tempo de se mover. O anjo desfere golpes sobre ele, na sua cabeça, garganta e peito. Encarmine corta o couro cabeludo do War Master, abre a linha de sua mandíbula e corta a tubulação amontoada na base de seu pescoço. O sangue espirra, jorrando no ar e Horus ruge ao cambalear para o lado. Sanguíneos não permite tempo para trégua ou resposta. Ele balança sua lâmina incomparável com as 2 mãos, em um corte amplo e cortante que rasga a barriga de Horus e abre placas, armadura, carne, até o osso. Horus fica sobre um joelho, ofegante, enquanto vapor e sangue negro como breu jorram dele. Entranhas se projetam. Vômito de sangue o sufoca. Fique abaixado. Você quer estar vivo para saudá-lo ou prefere ser poupado dessa vergonha? Horus aspira sangue. Uma tosse ou uma risada. É difícil dizer. Fique abaixado, irmão. Por amor a você, te concederei uma medida de misericórdia. Por favor, posso fazer isso rápido e sem dor. Aqui.
Não há misericórdia. Não era para terminar assim. Você, de joelhos, eviscerado, ofegante. Ele, de pé sobre você, tão nobre e justo, com a espada erguida nas duas mãos, pronto para atacar. Sanguíneos olha para você, por cima do ombro erguido. Uma breve pausa, espaço suficiente para uma última chance. Você vê a pena em seu olhar, a tristeza, a ansiedade. Ele ainda espera uma resposta diferente. Ele não receberá nenhuma. Você pode ver sua descrença. Você pode vê-lo pensando, não era para terminar assim. O tempo acabou. A pausa termina, ele abaixa a espada. Ele é tão rápido que você nem percebe. O golpe de execução perfeito, o golpe de espada mais preciso, mais misericordioso e mais importante que ele jamais desferirá, mas não acertará. O cabo do Worldbreaker imobiliza em Carmine. O choque violento percorre a lâmina, atravessa dos braços dele e através dele. Ele é jogado para trás, mesmo enquanto as faíscas do contato ainda dançam. O espanto pisca em seus olhos. Ele desfere outro golpe, um golpe mais rápido, seus braços com chumbo devido ao trauma do impacto anterior. Sua garra afasta a lâmina. Agora, ele tenta uma investida penetrante alimentada por um desespero crescente. Você bloqueia a espada dele contra a cabeça do seu martelo e desvia o golpe. Aquela expressão no rosto dele é gratificante. Ele não consegue acreditar que você está de pé. Ele não consegue entender por que seus ferimentos não estão te desacelerando. Ele não consegue compreender de onde sua velocidade fluida está vindo tão de repente. Ela sempre esteve lá. Você simplesmente não está mais se segurando. Você o deixa vir até você. Golpe após golpe, cada um golpe mortal, cada um. Um exemplar da arte do espadachim. Mesmo em desespero, seu talento não o abandona. Nenhum deles funciona. Você os repele conforme eles vêm, com massa, depois garra, depois massa novamente. Você quer dar a ele um momento para que o desespero realmente se instale. Não era para terminar assim. Foi o que ele pensou? Bem, nunca iria. Você adorou o desafio, mas a disputa acabou. Você pode ver que ele entende isso. Além do mais, ele demonstrou que também não vai mudar de ideia. Ele não vai se curvar à sua vontade. Você pensou que ele poderia, mas não vai. Que pena. Que desperdício. E tão ingrato. Você ofereceu tudo a ele. Tudo. Ele rejeitou você. Ele recusou seu presente. Miserável, sem graça e ingrato. Ninguém faz isso com você. Nenhum de vocês está mais brincando. Você não acha que ele tenha brincado? Não de verdade. Não do jeito que você estava. Mas ainda havia uma sensação de contenção, como se a crença inabalável dele em você estivesse segurando seus golpes na esperança de que você se arrependesse. Seja qual for o caso, ele não está brincando agora. Ele está decidido a matar você. De verdade. Ele quer te matar mais do que quer se salvar. Ele está atacando, não defendendo. Parece que ele ainda se acha invencível. Ele não é nada invencível e nem de longe invulnerável, como ele está prestes a descobrir. A profecia se mantém. Os sonhos eram reais. Seu irmão favorito deveria tê-los atendido. O destino está ordenado e exige pagamento. Todos pagam. Sanguíneos, alguns em um momento, outros pelo resto de suas vidas. Não há brechas, nem exceções. Ele pensou ter encontrado uma subcláusula na lógica do contrato do destino que lhe permitiria viver. Os sonhos lhe diziam claramente que ele morreria no dia em que o enfrentasse, mas ele se convenceu de que isso não contava como um dia. Não poderia ser um dia, pois o tempo havia parado. E, portanto, a profecia não poderia ser cumprida. Essa casuística já funcionou para ele antes.
Ele a usou para negar o destino várias vezes, talvez mais vezes do que qualquer outro filho. Ele acha que pode fazer isso de novo. Bem, o destino se cansou de suas prevaricações. Ele não se encanta mais com suas constantes e inteligentes fugas e evasivas dialéticas. E você também. Não há tecnicidade intelectual para explorar aqui. Sanguíneos é ingênuo se pensa que o destino funciona assim, especialmente neste nível macrocósmico. Este é o dia final. Dias, como irmãos, vêm em tipos diferentes, com qualidades diferentes. Eles não precisam todos trabalhar juntos e correr em série. Um dia pode ser solitário e singular. Este é o seu dia. Você decretou suas dimensões e sua duração. É um único dia dos dias, infinito e eterno. E nada pode durar mais que ele. Não importa o quanto tente. Aí vem ele, em carmine reluzente. Ele ainda acha que vai vencer. Você desvia da lâmina. Você ataca com o Worldbreaker. Ele se esquiva, mas você não pretendia que o martelo o atingisse de qualquer maneira. O golpe foi apenas para assustá-lo e fazê-lo voar. Ele alça voo, asas brancas abertas, um brilho dourado para cercá-lo e derrubá-lo de cima. Ele confia em sua única vantagem, a capacidade de voar e transformar uma luta bidimensional em um ataque tridimensional. Mas o que são suas 3 dimensões comparadas às multidões que você comanda? Ele plana acima de você, uma ascensão vertical. Você estica o braço pelo 8º ângulo do espaço e o agarra. Sua garra se fecha em torno do tornozelo dele. A subida dele para com um solavanco brutal. Por um segundo, ele fica ancorado no ar. Você o derruba com força, balançando-o pela perna como um martelo no convés. Você deixa o tempo passar mais devagar para poder saborear cada detalhe deste momento. Veja. Suas asas enrolaram ao redor dos braços, enquanto o ar os empurrava para a frente. O lento redemoinho de seu cabelo em volta do rosto. As pequenas rachaduras, irregulares em sua caneleira dourada, enquanto ela se estilhaçava entre a garra apertando. As penas arrancadas pela força do movimento, flutuando de ponta a ponta no ar, enquanto ele as deixava para trás. O O de sua boca. A mão esquerda tentando se segurar. O choque em seus olhos, enquanto eles se alargavam lentamente. A dilatação de suas pupilas. O impacto. A fragmentação das placas sob seus ombros, cabeça e costas. O estalo doentio de sua asa direita ao ser esmagada entre seu corpo e o chão. Em carmine estremecendo ao cair de sua mão direita. A ondulação da concussão que percorre seu corpo ao fazer contato com o chão. O ricto tenso de suas feições enquanto ele absorve o golpe. O aperto franzido de seus olhos. A compressão do equipamento de guerra dourado enquanto ele flexiona e se rompe ao longo de múltiplas juntas e vedações. A oscilação quase embriagada de sua cabeça ao ricochetear no convés e oscilar com o efeito chicote transmitido. O afrouxamento repentino de seus músculos faciais, a perda de expressão enquanto ele desmaia, a ondulação nada lisonjeira de suas bochechas amolecidas. A espada em carmine, caindo lentamente, com o punho primeiro, atingindo o convés ao lado dele, quicando e quicando novamente. Cada quique enviando uma ondulação trêmula ao longo da lâmina em ângulo. O barulho ao parar. O jato lânguido e ascendente de sangue de sua boca e narinas. As gotas brilhantes no ar. Os espirros individuais, enquanto elas caem para trás, salpicando seu rosto e garganta. A lenta e lateral inclinação de sua cabeça na almofada de seu cabelo emaranhado. O vazamento de sangue por entre seus lábios entreabertos. A imobilidade. Você o olha. Ele jaz de costas,
completamente estendido em uma cratera de placas de convés amassadas, uma asa bem aberta, a outra presa e dobrada sob ele. Os braços abertos, o cabelo uma auréola dourada atrás da cabeça, uma perna dobrada como a de um dançarino. Você ainda segura a outra perna dele, como um cabo para empunhá-lo. Você solta o tornozelo dele, a perna cai pesada e reta, chega de voar. Você dá um passo para trás. Seu coração está acelerado. A satisfação foi emocionante. Você pesa o World Breaker na mão, pronto e esperando. Quanto tempo ele levará? 1 minuto? 2? Não, menos. Seus olhos piscam e se abrem. Ele não percebe onde está por um momento. Ele não sabe o que está acontecendo. O impacto o fez perder todos os sentidos e ele vai sentir a dor antes de qualquer outra coisa. Aquela asa está quebrada. Costelas também. O tornozelo que você o balançou. A dor o inundará enquanto ele acorda. Você o vê estremecer, uma convulsão no peito, seu rosto se contorcendo em uma careta. Engasga, tosse sangue, escorre de seus lábios. Ele desistiu? Certamente, ele desistiu. Você lhe dá algum crédito, a contragosto. Ele não desiste. Ele tenta rolar para o lado, mas a dor lancinante da asa quebrada o impede. Ele cai para trás, rola para o outro lado. Ele tenta se levantar. Ele consegue ficar de 4. Ele tateia em busca da espada caída. Ela está fora de alcance, junto com a maioria de suas esperanças destruídas e as memórias que foram arrancadas dele. Vamos lá. Levante-se. Vamos ver se ele consegue. Curvado, a asa quebrada arrastando como um manto de arminho mole atrás dele, ele rasteja. Ele não emite nenhum som, nenhum grunhido ou gemido de dor. Isso é impressionante. Você prepara o World Breaker. Ele encontrou a espada. Ele a agarra com força pelo punho, respirando com dificuldade, e a usa, com a ponta para baixo, como apoio enquanto se arrasta para ficar de pé. E se ergueu. Ele está de pé, embora desajeitadamente, mantendo o peso longe do tornozelo quebrado. Ele está ofegante como um cachorro, com o peito arfando. Limpa o sangue da boca. Por um segundo, você quer oferecer a ele a chance de se submeter. Ele lhe ofereceu a mesma cortesia, então parece justo. Mas esta é a sua corte, e você decide o que é justo. Esta é a sua casa. Você é um homem de palavra e disse a ele que não haveria misericórdia. Então, não haverá misericórdia. Ele se vira para olhar para você. Você já está descendo sobre ele, trazendo o martelo para baixo. De alguma forma, ele evita o golpe. World Breaker destrói outra seção do deck. A ele está cortando com Encarmine em direção à sua cabeça. Você bloqueia com a garra. Faíscas voam. Você gira World Breaker nele, mas ele o desvia com um corte cruzado. Você avança para agarrá-lo pela garganta. Ele desvia da garra que aperta e enfia a lâmina em volta da sua guarda. Você a afasta antes que ela o atinja. Ele ainda tem um pouco sobrando. Um pouco de força. Um pouco de velocidade. Mais do que você esperava. Ele merece a fama que tem. Vocês trocam golpes, trocando 4 em rápida sucessão, cada um defendido ou desviado para o lado. Ele é bom. Mesmo agora, ainda tentando. A morte trouxe à tona o melhor dele. Talvez, apesar de tudo, ele ainda pense que é invencível. Você o desmistificará dessa ideia. Você o envolve com suas garras letais para esmagá-lo. Ele não está lá. Ele se esquivou. Um clarão dourado, tão rápido quanto um raio de sol, desviando de você na velocidade da luz. Mas você se move na velocidade da escuridão. Você o pega no balanço para trás, sua garra cortando mechas de seu cabelo e puxando sua cabeça para o lado. World Breaker faz o resto.
Acerta-o logo acima do quadril. Dobra-o em dois e o arremessa através da corte como um boneco. Ele voa uma última vez. Seu corpo, girando, atinge o biombo ornamentado da sua capela particular. A estrutura, esculpida em diorito sólido, sem qualquer vestígio de marcas de ferramentas, se estilhaça ao atravessá-la. Pequenos estilhaços de pedra caem no convés. Você o segue. Caminha lentamente até a capela lateral. Não há motivo para pressa. A lâmina da sua massa está manchada de sangue e cabelos dourados. Você passa pelo biombo estilhaçado até a entrada e olha para dentro. Ele caiu de bruços nas pedras frias do chão, com os pés voltados para você, cabeça voltada para o seu altar. Há pedaços de biombo quebrados por todo o piso ao redor dele. Em seu corpo derrubou 3 suportes de metal com velas votivas. Fumaça sobe das velas caídas, que se apagaram. Há 100.000 outras velas aqui, em outros suportes, no chão, em nichos e em saliências. Suas chamas tremulam e tremulam enquanto você entra no santuário, sua massa agitando o ar. Você o vê se mover. O ferimento que você causou a ele é catastrófico. E também abriu a antiga ferida, aquela que Angron infligiu. Sangue se acumula sob o anjo em um amplo espelho escarlate. Você o vê estremecer ao tentar levantar a cabeça e seus braços se contraírem ao tentar levantar os ombros e o peito. Ele não vai se levantar desta vez. Quando ele levanta a cabeça, trêmulo e fraco, o altar é a primeira coisa que ele vê, bem à sua frente. Você o vê recuar ao vê-lo. Ele não consegue não encarar o altar, com o peito erguido sobre os braços dobrados, o corpo estendido, como um suplicante prostrado. O altar é feito de dacito pré-dinástico e hemoquartzo ctônico. Você o intrincadamente inscreveu com sigilos sincréticos, figuras entrelaçadas de concórdia e discórdia, de Cronos e Kairos, a forma do Ouroboros e as convoluções abstratas do labirinto eterno, que não tem entrada nem saída. Você também o gravou com certas frases e textos que os sussurros da corte lhe disseram serem sagrados. Ela tem 8 degraus largos, como um zigurate, com uma pirâmide de azote alquimicamente temperado no ápice. Você colocou muitas velas nas prateleiras dos degraus, amontoadas ao redor das relíquias que você exibe lá. São crânios, cada um ritualmente disposto com a face para fora, de modo que suas órbitas vazias encarem qualquer um que entre na capela. Há milhares deles, alguns antigos, alguns recentes, alguns marrons pelo tempo, alguns brancos como a neve. A maioria deles é humana. Um está colocado no centro, em lugar de destaque. É o que Sanguíneos vê primeiro quando levanta a cabeça trêmula. Suas órbitas abertas o encaram. O osso amarelado de sua testa está esculpido com o numeral 10. É aqui que terminará. Esta cruz aqui. Você ouve o anjo murmurar um único e miserável suspiro. Manos. É o único som que ele emitiu desde que você começou a matá-lo. Você fica atrás dele. Dá a ele um momento para apreciar o reencontro e para perceber o que isso significa. Até nos encontrarmos novamente. Já é tempo suficiente. Ainda me falta, irmão. Você pergunta. Ele tenta se virar e encará-lo. Você o agarra pelo tornozelo quebrado e o arrasta para fora atrás de você. Ele desliza para trás de barriga, as mãos agarrando e arranhando as lajes ensanguentadas para resistir, mas não há nada para agarrar. Ele deixa uma longa mancha de sangue no chão atrás de si. Não era para terminar assim. No entanto, termina. Leva apenas um momento, embora ele tenha todo o tempo do mundo. Horus Lupercal segura todo o tempo, imóvel, em uma mão, e Sanguíneos na outra. Sanguíneos
quebrado além da conta, olha para os arcos imponentes da Lupercal Court. Mesmo quebrado, ele não irá em silêncio. Mesmo quebrado, ele não deixará isso fácil. Horus rosna. Ele gosta disso? Odeia? Considera uma irritante perda de tempo quando tem coisas melhores para fazer? Não há como compreendê-lo, pois ele não é mais remotamente humano. E Sanguíneos não se importa. Ele consegue sentir o olhar dos 4 antigos sobre ele, olhando das sombras, com olhos tão sombrios e perversos quanto aquele que adorna o peito de seu irmão. Eles vieram para testemunhar isso e tudo o que se seguirá. Eles murmuram entre si, animados, e ao redor deles, as incontáveis legiões de suas crias balbuciam e sussurram de alegria. Sanguíneos consegue sentir o tamanho deles, a massa dos deuses sombrios. Ele mostrará a eles o desafio e coragem da humanidade até seu último suspiro. Horus o levanta do chão, esmagado em sua garra. Cada osso fraturado e rasgo no corpo de Sanguíneos grita enquanto ele permanece ali. Sangue jorra entre seus lábios dilacerados, espremido para fora de seu corpo. Worldbreaker se ergue na outra mão do monstro. Sanguíneos ataca com a mão esquerda, cravando dedos desesperados na bochecha e nos olhos do irmão. Horus late de raiva e derruba sua presa. Sanguíneos cai de joelhos, sacudindo cada ferimento, e então tomba para o lado. Ele tenta se levantar, tremendo, fraco. Ele quer estar de pé quando isso acontecer. Ele quer estar de pé. O Worldbreaker o acerta antes mesmo que ele se ajoelhe novamente. O golpe violento quebra seu ombro esquerdo, costelas e fêmur esquerdo. Ele desaba, tentando não gritar de dor, sem sucesso. Horus começa a espancá-lo, batendo-o repetidamente como um cão desobediente. Não há mais arte nisso, nenhuma habilidade marcial, nenhuma paciência. Worldbreaker rasga a armadura, pulveriza ambas as clavículas. Uma fina garoa de sangue exala fumaça no ar, ao redor das 2 figuras. O gigante brutal batendo e sua presa. O 6º impacto martelante gira a cabeça de Sanguíneos, quebrando sua mandíbula e transmitindo tanta força que a pele da metade esquerda de seu rosto, da sobrancelha ao queixo, se solta. Ela esvoaça e depois se retrai como uma máscara frouxa. Ao cair para a frente, a garra o pega novamente. Ela ergue o anjo arruinado e esfarrapado no ar, até que ele fique cara a cara com o primeiro instrumento encontrado do caos. Horus aperta lentamente. Ele está esperando uma última palavra, alguma declaração imortal e heróica para marcar o fim de uma vida majestosa e nobre. Deve ser algo bom, algo apropriado. Mas Sanguíneos não é mais capaz de falar. Ele está se afogando em seu próprio sangue. As garras se fecham. Ouve-se um duplo estalo na espinha e no pescoço. Horus espera. Sangue escorre. Está feito. A garra se abre com um estalo mecânico. O cadáver de seu irmão, tão solto e mutilado que parece quase sem ossos, cai no convés. Um som feio de impacto para marcar um final feio. Horus suspira e se afasta. Coisas correm das sombras para pregar o corpo. E assim termina a luta do grande anjo. Se você sentiu algo, se Sanguíneos tocou sua alma, considere se inscrever. Isso ajuda muito a continuar este trabalho. E me diga, você quer ver o confronto final? O Imperador contra Horus?